E o que o presidente Rodolfo Landim fez foi pegar a responsabilidade e colocar nas mãos do Gabigol. Everton Cebolinha volta a treinar em campo e deve estar à disposição do Tite até o final da semana. Diretoria do Mengão define programação e vai emendar a viagem de São Paulo para o Chile. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Cara, é muito importante que você se inscreva em nosso canal, é muito importante que você ajude a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar demais aqui no nosso trabalho, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do Campeonato Brasileiro, porque, meus amigos, hoje ainda vai terminar a quarta rodada, tem o jogo Palmeiras e São Paulo, mas o Flamengo perdeu 7 posições, né? O Flamengo era o vice-líder, estava em segundo lugar e o Flamengo caiu para 8º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. A tabela do Campeonato Brasileiro depois da quarta rodada tá assim: Botafogo é o líder com 9 pontos, seguido de Atlético Mineiro com 8 pontos. Depois tem o Red Bull Bragantino também com 8 pontos. Depois tem o Atlético Paranaense com 7 pontos. Depois tem o Bahia com 7, Inter com 7, Cruzeiro com 7. Flamengo é o 8º também com 7. Grêmio com 6, Criciúma com 5, Fortaleza com 5, Juventude com 5, Corinthians com 4, Palmeiras com 4, lembrando que o Palmeiras vai jogar hoje contra o São Paulo, Fluminense com 4, São Paulo com 3, e aí vem a zona de rebaixamento, Vasco com 3, Vitória com 1, Atlético Goianiense com 1 e Cuiabá com 0 ponto. Essa é a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, lembrando, como eu disse, Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje. Aí eu vou dizer uma parada. Essa rodada, ou essa semana para o Flamengo, foi uma semana péssima. O Flamengo empata com o Palmeiras, depois perde para o Bolívar, depois perde para o Botafogo. Enfim, foi uma semana muito ruim, mas muito ruim mesmo. E assim, o torcedor rubro-negro, é claro, tá chateado, tá preocupado, tá cobrando, e tem que cobrar mesmo. O torcedor rubro-negro, quando cobra, eu tô vendo algumas pessoas criticando a torcida por estar cobrando. Não, o torcedor rubro-negro tá certo, ele tem que cobrar, porque a gente apoia. A gente cobra porque a gente apoia. A gente não apoia e cobra. Não, a gente cobra porque a gente apoia. Todo mundo apoia. É pra lotar o Maracanã, lota, é pra comprar camisa, compra, é pra pagar sócio, o torcedor paga, tudo que o Flamengo pede pra gente fazer, a gente faz. Então a gente também tem o direito de cobrar. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre Everton Cebolinha, porque o jogador começou no último sábado o processo de transição, já foi a campo, já treinou com bola e existe uma expectativa que ele esteja à disposição do técnico Tite para o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino. Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão, vem tratando essa lesão já aí pouco mais de uma semana e já deve estar à disposição no jogo contra o Bragantino no próximo sábado. Acredito que contra o Amazonas na quarta-feira ainda não. Bom, já que eu estou falando desse jogo de sábado, o Flamengo definiu a programação do jeito que vai ser essa semana e o Flamengo vai emendar. Vai para Bragança Paulista na sexta, joga no sábado contra o Bragantino, domingo treina no CT do Corinthians e depois do treino no CT do Corinthians já embarca para Coquimbo, no Chile, onde vai jogar pela Libertadores. A situação é basicamente a seguinte: hoje o Flamengo treina às 3 horas da tarde, amanhã treina às 3 da tarde, na quarta joga contra o Amazonas, na quinta treina às 3 da tarde, na sexta treina às 9 da manhã. Acabou o treino, viaja para São Paulo. E aí chega em São Paulo ali no final da tarde, né? O Flamengo normalmente fica hospedado em Atibaia, joga sábado contra o Bragantino. Domingo, 10 da manhã, sai para treinar, vai treinar lá no CT do Corinthians. Treina no CT do Corinthians, almoça, faz tudo, vai para o aeroporto e aí embarca para Coquimbo, no Chile, onde vai fazer
o quarto jogo, né, dessa Libertadores. E é essa programação definida pela diretoria do Flamengo de emendar essa viagem, porque joga na outra semana, não vai jogar na quarta como normalmente joga, vai jogar na terça, vai jogar em Coquimbo, que é interior do Chile, fica mais ou menos uns 500 quilômetros ali de Santiago, mas pelo que eu entendi aqui vai ser um voo direto. Eu acredito que em La Serena, que é do lado, né, 10 quilômetros mais ou menos, tem um aeroporto, então o Flamengo vai jogar bem pertinho ali do lado e tem que fazer a sua parte, tem que correr atrás, não pode vacilar. Essa é a realidade. O Flamengo não pode vacilar. O Flamengo não pode dar mole. O Flamengo tem que fazer o que tem que ser feito. Tá certo? Bom, deixa eu mudar de assunto aqui agora, falar dessa parada do presidente Rodolfo Landim, porque ele deu uma entrevista ao Globo Esporte e, mano, ele meio que pegou toda a responsabilidade do contrato do Gabigol e colocou nas mãos do Gabigol. Eu vou abrir uma aspas aqui para o presidente Rodolfo Landim. Ele disse: isso não é uma decisão que está na mão do Flamengo. Está na mão do Flamengo e na mão do jogador. Quando você assina um contrato com o jogador, ele tem um prazo. No caso, o contrato do Gabriel foi o prazo máximo, de 5 anos. É uma decisão do jogador levar o contrato até o fim e ficar com passe livre. Ele tem essa decisão de jogar onde ele quiser. Isso sempre será uma decisão não só do clube. Ou seja, o Landim tá falando, quando eu fui fazer um contrato com o Gabigol, eu desenhei o contrato, eu fiz o contrato, e o contrato era basicamente o seguinte: ele teria 5 anos de contrato. O contrato tá acabando. Se ele não quiser renovar, ele vai seguir o caminho dele, ele vai viver a vida dele para lá. E aí depois ele foi perguntado, mas vem cá, vocês não tinham já acertado? Não estava tudo certo? Não houve uma comemoração, inclusive, pelo acerto da renovação? Ele disse: em hora nenhuma eu falei sim. Se eu falasse, rapidamente chegaria um papel aqui. Agora, as discussões e coisas que ele pode ter aceitado, no fundo, o coroamento de uma negociação se dá com a formalização disso através de documentos escritos, o que não ocorreu. Então o Landim falou: olha, em nenhum momento eu falei sim. Se vocês estão comemorando uma renovação de contrato, ou se eles lá, né, a assessoria do Gabigol, os empresários do Gabigol estão comemorando uma renovação de contrato, se eu tivesse dito sim, teria chegado um documento aqui, eu teria assinado, mas eu não disse sim. E uma negociação só se concretiza, o Landim falando, tá, gente? Uma negociação, ela só se concretiza quando se tem um documento escrito e assinado, e como disse o Landim, isso não aconteceu. Ou seja, o Landim pegou toda a responsabilidade dessa renovação de contrato e colocou sobre o Gabigol. Tipo assim, é responsabilidade do Gabigol que acontecer daqui para frente com ele no quesito contrato. Vale lembrar que o Flamengo, essa semana, está na intenção de ter a resposta, né, do efeito suspensivo, que deve sair aí entre hoje e amanhã. Há uma expectativa que saia até o final dessa semana a resposta do efeito suspensivo do Gabigol. Caso saia, ele volta a treinar, ele volta a jogar, as coisas voltam a ser como era antes, e aí o Flamengo vai voltar a negociar a renovação de contrato do atleta. Ainda não se sabe o que vai acontecer com o Gabigol. O futuro do Gabigol no Flamengo é muito instável. O futuro do Gabigol no Flamengo é muito, assim, não é seguro. Essa é a realidade. Ainda não se sabe como é que o jogador vai voltar, ainda não se sabe como é que, se ele vai ou não querer renovar o contrato dele com o Mengão, ainda não se sabe como é que vai ficar toda essa situação, tá certo? Bom, para eu terminar o vídeo aqui, o Flamengo volta a treinar hoje, 3 horas da tarde, Ninho do Urubu, já se preparar para o jogo contra o Amazonas na quarta-feira. O Maracanã, quarta-feira, vai estar cheio, é feriado, né? Dia do trabalhador, nosso dia. Gente que trabalha pra caramba, é o nosso dia na quarta-feira. E é claro que a gente vai estar lá fazendo toda a cobertura e acompanhando o Mengão e trazendo todas as informações para vocês, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal,
na humildade, na moral, eu queria pedir, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque ajude muito no nosso trabalho, ajude muito no nosso crescimento e é muito importante para nós, tá certo? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto e é nóis. Fui!